como garantir que o professor não interfira naquela aula através do seu estado emocional daquele dia. Como fazer com que esses estados emocionais interfiram da menor forma possível na minha aula e nos meus alunos. Um dia estamos mais agitados, ansiosos, no outro dia nós estamos mais calmos. Acontece, de vez em quando vem um aluno e diz: professor, está tudo bem? O que aconteceu? Eu digo: mas por quê? Ah, não, eu estou percebendo que o senhor está diferente hoje. E a gente não percebe o quanto o nosso estado emocional pode interferir numa aula. Mas temos que ter recursos para que isso não aconteça. Um recurso importante para que o nosso estado emocional não interfira na aula do meu aluno é fazer uma aula, planejar uma aula, marcando tempos de permanência, a qualidade do exercício, de forma precisa. O que é de forma precisa? Que não dependa muito do meu improviso. Quanto mais estabelecida tiver aquela prática, menor será o risco da minha interferência emocional naquela prática. Por isso eu tenho sempre na minha aula, por exemplo, um relógio. Eu preciso de um relógio e digo para os meus alunos: hoje nós vamos ficar 3 minutos na postura da vela. E eu olho no relógio. Se eu estiver ansioso, eu acho que aqueles 3 minutos passaram, não, em 1 minuto e meio eu já acho que já deu 3. Se eu estou firme no relógio, o meu estado emocional não vai interferir tanto nesse ritmo da aula. Então, tanto a minha fala, como a minha instrução, a minha condução, como esses tempos de permanência, a organização dos exercícios, tem que ter um preparo prévio. Antes de dar aquela aula, eu já fiz aquela aula. Então eu preparo uma aula, eu faço a aula, eu percebo se aquela aula tem coerência ou não, se os exercícios caminham de forma fluida ou se eu tenho que fazer alguma modificação. Além disso, eu dou a primeira aula e faço as minhas observações com relação às correções na hora da transmissão. Na segunda vez que eu vou dar aquela mesma aula, melhora. Eu vou dizer: puxa, aquela fala, aquela palavra não está de acordo. As palavras são muito importantes e elas devem ser colocadas de uma forma precisa durante a condução. Depois de umas 3 ou 4 aulas, está ótimo. Aquela aula ficou perfeita. E vai depender do meu estado emocional. Depois nós começamos a repetir muito essa aula, porque se você dá 15 aulas por dia, sei lá, 15 é um exagero, mas 10 aulas há quem dê. Depois de um certo tempo, a repetição também pode nos levar a um outro risco. Eu começo a dar aula com uma certa displicência, eu me canso. Mas se aquilo está previamente organizado e se eu estou coerente com relação àquilo que eu estou fazendo, percebendo que eu estou ali não para meu benefício, mas para o benefício do meu aluno e que eu tenho que transmitir aquilo com da melhor forma possível, com muita qualidade, eu vou evitar um pouco esses padrões, ou seja, a minha interferência emocional na minha aula. Eu estou cansado, então eu dou aula hoje só de relaxamento. Eu não posso me sujeitar a isso. Por isso, ter um planejamento é importante. O planejamento prevê que essa aula de hoje, ela vai preparar o meu aluno para a aula de amanhã. E essa aula de hoje também já foi preparada pela aula anterior, que há uma coerência. E aí eu vou neutralizar um pouquinho toda essa espécie ou possibilidade de interferência do meu estado na minha própria aula.